crítica dos pais de crianças com deficiência. Aqui, os pais acabaram caindo na conversa da pseudociência instalada na universidade, porque a impressão que está na universidade, então, é ciência. Bom, então, a educação, no meu entendimento, vai de mal a pior. E eu acho que quando os professores dizem que eles não foram formados para treinar ninguém, para ensinar ninguém. Porque a gente também não fala sobre aula na faculdade, a gente fala sobre discurso, a gente faz discurso sobre as coisas. Acontece que quando eles entram na sala de aula, quando um professor entra na sala de aula, a maneira que ele se comporta ali não tem nada a ver com a faculdade. Tem a ver com a lembrança que ele tem quando ele era criança. Tem vários estudos demonstrando isso. Então, na época que eu era criança, eu tinha aula, e eu peguei e dei essa mesma aula como professor. Certo? Eu fiz aquilo que eu sabia, não por causa da faculdade, mas pela minha experiência. Só que isso funciona, entre aspas, assim, com um monte de problema, mas funciona. Dá para eu dar aula. Só que não para inclusão. Por quê? Primeiro, porque na época que eu estudei, não tinha inclusão. Segundo, que mesmo que tivesse, não ia adiantar nada, porque a inclusão é sempre um processo individualizado. Então, se eu tinha um aluno A, B e C, agora o que eu tenho como professor é D, E e F. Então, se eu repetisse aquelas mesmas coisas para esses outros alunos, seria a mesma tragédia. Então, trabalhar a partir da sua experiência pessoal na educação, ela até funciona, entre aspas, com muita limitação para alunos com desenvolvimento típico, mas para a educação especial, para a inclusão escolar, não funciona. Né? E é isso que nós temos vivido. Bom, do ponto de vista de outros campos, eu acho que a gente tem alguns problemas muito sérios, que assim, se a gente for falar assim, quais são os direitos que foram ganhos? Botar o nome, botar o símbolo na fila, botar a carteirinha. Não é que não sejam coisas que não sejam importantes, assim, que não é bom, mas não é o mais relevante. Então, os ganhos que a gente tem tido são ganhos mais estéticos, na minha interpretação, do que ganhos de fato. Né? Acho que o campo que, de fato, a gente tem algum tipo de avanço mais claro, palpável, por exemplo, quando você lê as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que tem encaminhado claramente para fazer rastreamento precoce e fazer diagnóstico precoce, que é uma coisa que eles se opunham no passado. A última linha de cuidado publicada pelo Ministério da Saúde de 2021, que também indicou que a intervenção deve ser baseada em evidências, quando a anterior ela preconizava que não fosse feita com evidências, que fosse feita com pseudociência, principalmente uma delas bem conhecida, que é a psicanálise. Isso é um ganho também dos pais organizados, mas ainda temos muito problema nessa organização de pais, essa organização do movimento pró-autista. Então, eu acho que tivemos alguns ganhos, os ganhos foram muito, 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 muito modestos, mas o fato de essas instituições estarem indicando caminhos mais sólidos tem feito com que os médicos diagnostiquem mais, e os médicos diagnosticando mais têm criado uma base social maior, mais ampla e mais forte para a gente pressionar para que as mudanças venham no futuro. E essa parte, né, de símbolo na fila, aquela coisa toda, são coisas que são tão básicas, né, que se você for parar para pensar, já devia estar ali há muito tempo, né? Então, se a gente pensar que só agora a gente está tendo esses ganhos também, está demorando muito, né? Se está demorando muito para a gente ter esse mínimo, né? Essa coisa tão básica, tão necessária, imagina as coisas que a gente precisa refinar mais, que precisa de mais apoio, de mais suporte, né? Então, realmente acaba tendo essa distância, né? Um outro ponto que eu vejo, assim, como algo importante, que eu ainda não sei definir, assim, se é para um avanço positivo, se é para uma discussão meio tensa, mas, assim, está mais na mídia, né? Tem tido mais mídia sobre isso, né? O que, se a gente for por um lado bom, é super importante, porque as pessoas têm mais conhecimento, as pessoas têm mais... tem a visibilidade, tem a questão também... das próprias famílias terem
esse conforto mesmo, né, de também, não é exatamente expor a palavra, né, mas de fato estar em sociedade, né, então elas têm saído mais na rua, têm se mobilizado mais, né, as próprias campanhas, as próprias lives, as próprias, os cursos, você vê muito mais aderência agora, né, no início dos cursos a gente via nitidamente psicólogos, né, na maior parte. Hoje em dia, realmente, tem diversificado muito, né, educador físico, músico, pedagogo, o que é muito importante, né, e parte disso vem junto com essa mídia que vem ajudando por um lado, né, claro que tem aquele lado meio tenso de romantizar, ou até polemizar algumas coisas, mas eu acho bom a discussão estar aí, está acontecendo, exatamente. Então, esse é um lado que eu acho bem positivo, mas no todo eu assino embaixo aí com o que o Luciano está falando, que a gente ainda está bem lá embaixo no ranking mesmo, né, nessas questões. Eu acho que quando a gente fala de inclusão, acho que a inclusão no Brasil foi muito, muito louca, né? Não, foi assim, ó, vai, vamos lá. Ó, tô te dando Acho que isso é inclusão, né? Ó, inclusão. Acabou os centros especializados, vai todo mundo para a escola regular. E aí não se teve um preparo para os professores, para a gestão, para o corpo escolar, não teve, né? E aí as crianças foram, campos fecharam e as crianças foram. O que essas crianças fazem? Os professores falam, eu não tive formação, eles não tiveram mesmo, nós não tivemos mesmo, né? Eu ainda, quando o Luciano falou que a gente não tem uma preparação para ir para atuar como professor, a gente não tem mesmo na faculdade. Eu tive, porque a Unifesp, ela tem um programa de residência pedagógica que é muito, muito enriquecedor assim, para os estudantes, que a gente realmente fica a cara a tapa dentro de uma sala de aula mesmo, durante um mês, tem que fazer plano de ensino, tem que dar aula mesmo para as crianças, então é um pouco mais diferente, mas quando a gente fala de inclusão na graduação, a gente não tem, a gente tem uma aula de Libras, é isso que a gente tem, aula de Libras. Quando tem, né? E aí você fala assim, oi, é dificílimo Libras, eu falei, não dou conta de Libras, porque é difícil, é muito difícil. E é isso que a gente tem. E tem um pouquinho que se fala dentro da área de Libras, eles falam um pouquinho sobre algumas deficiências, e aí é isso, né? E aí, quando a gente vai para a sala de aula, a gente pega uma criança que tem autismo. O que o professor vai fazer? Muitos sentam e choram, né? Ou recorre aos amigos universitários, assim, que sabem entender um pouquinho mais. E é isso, eu acho que na questão educacional, a gente quase não ganha, para mim, a gente não ganha nada. Na área educacional, a gente não ganha nada. Eu como professora, eu acho que a gente não ganha. Não tem investimento para o professor se atualizar, o professor... E, às vezes, não, pode até ter investimento, mas tem professor que não tem vontade. Por quê? Porque o nosso sistema educacional, ele é muito desajustado, ele é muito... Ele ao mesmo tempo que, às vezes, a gente parece que é unido, a gente não é unido, né? Então, isso tanto nas escolas particulares quanto nas públicas, a gente fala assim, vou lá conversar com a escola, vamos lá, Érica, os pais falam assim para mim, Érica, quero matricular o fulano nessa escola, vamos comigo? Porque para a gente falar, você fala como é que ele é, né? Você sente como ele é. Aí a gente chega lá, a escola fala assim, não, a gente tem uma proposta inclusiva super maravilhosa, e não sei o quê, e aí, nossa, eu acho que vai. Passou o primeiro semestre, eu olho o material da criança aqui que eu vejo nada. Eu vejo a criança com a apostila toda desenhada, toda rabiscada, o comportamento inadequado quando a gente vai falar de uma tal disciplina fica pior ainda.
Eu falei assim, mas e o que a escola me disse lá no começo, que era inclusiva, que tinha todo um preparo para lidar com isso? Ou a apostila está perfeita, né? Que aí você também fala, não foi o aluno que fez. Então, quando a gente fala de educação no Brasil, não posso, né, a gente tem dados de outros países, mas falar do nosso país, eu não acho que a gente tem avanço. E, infelizmente, a gente também está no país que aceita as migalhas, né? Igual o Luciano estava falando. Lá fora, a comunidade de pais jamais aceitaria, jamais ia sossegar com as medidas que foram tomadas aqui. Aqui a gente escuta muitos pais falando assim, mas pelo menos aceitou meu filho. E a gente sabe que é uma realidade e que, assim, até o dado, né, que é o sofrimento das famílias mesmo, né, mas porque todo o nosso sistema é nessas migalhas. Então, eu tô fazendo muito por você, né, seu filho tá aqui na escola, né. Porque tem aquele, eu já passei por tanta coisa na escola, que, olha, tá bom nessa. Ele tá bom, ele tá aí, já tem mais de um ano, tá bom, já, né, então, é isso, a gente acabar se contentando com nada, que a gente as pessoas acabam se contentando com nada, né, porque não tem muito o que oferecer, infelizmente, a escola, ela não tem muito o que oferecer para essas crianças, isso é muito triste, né, muito triste. Mas, que nem eu falei no começo, eu sou bem pessimista em relação à educação escolar, especificamente a especial, né? O que dita especial. Eu também não gosto, eu não acho que tem que ser educação especial, né? Mas, enfim, acho que esse é outro assunto. Agora, o ganhos, eu acho que ganhos, eu concordo quando a Andressa fala sobre a questão dessa disseminação mais sobre o assunto, as pessoas saberem mais, tem gente que nem sabia o que era autista, né? Então, eu acho que isso também é muito válido, porque as pessoas começam a ter essas intervenções precoces para que a gente consiga que essa criança ela consiga ser mais estimulada dentro do que deve ser, né? Então, essa disseminação do que é, sobre o que é, como que é, o que fazer, o que não fazer, é bom, né? E apresentar essa diversidade, né? Porque a ideia das pessoas é aquele autista que fica no cantinho estereotipando, né? Quando você fala com uma pessoa que não tem, assim, conhecimento, é isso. Então, o importante desse conhecimento é justamente saber essa diversidade, né? Conhecer que cada hora a gente tem uma coisinha a mais também, né? Então, realmente é super importante essa parte da mídia mesmo. As pessoas descobrirem que autismo não tem cara, né? Que as pessoas acham que só é autista quem tem flap, quem fica lá no cantinho, né? Elas acabam descobrindo que não é isso, né? Que é muito mais. Então, acho que a mídia tem muito contribuído nessa questão, né? Dessas informações. Eu acredito que a nossa sociedade tem alguns problemas muito básicos. O primeiro deles é falta de planejamento, né? Então, quando a gente fala fecha os centros de atendimento, vai todo mundo para a escola, falta de planejamento, porque a gente precisa agradar alguém. Então, eu acredito que isso é muito cultural e cabe a gente plantar algumas sementinhas, né? De precisamos planejar para conhecer essas pessoas, precisamos planejar para entender quantas pessoas com autismo nós temos. Dentro dessa pesquisa, eu tenho falado muito com o MEC, com a Secretaria de Educação daqui de Brasília, e eu perguntei, quantas pessoas com autismo nós temos na rede? Não sei. Como assim? A gente está falando de uma subsecretaria de inclusão que não sabe quantas pessoas com autismo nós temos. Como que vocês fazem o planejamento disso? Como que vocês encaminham essas pessoas? E aí, mais uma vez, reforça a ideia de que não sabemos planejar. Quando a gente não sabe planejar, a gente não sabe onde a gente vai chegar, porque não tem objetivo nenhum.
Isso eu acho que é uma dificuldade muito grande. A segunda dificuldade muito grande é